eu preciso discutir um pouco com vocês sobre a lógica da distribuição de lucros, né? Primeira coisa, a gente precisa determinar o que é que de fato é lucro do ponto de vista contábil. E aí eu gosto muito da definição do professor Reinaldo Guerreiro, que diz assim, ó: lucro é o resíduo derivado do confronto entre a receita realizada e o custo consumido. Então, lucro é o que sobra quando eu confronto receita realizada, com o custo, aqui custo como gênero, né, tendo os custos de mercadoria e as despesas como espécies, o custo efetivamente consumido. Quando eu confronto receita com custos, o que sobra é o lucro. O que é a boa prática contábil? O que é a boa prática contábil nos orienta? O seguinte tripé. Para que eu possa fazer distribuição de lucros, primeiro eu preciso apurar o resultado. Então, eu vou fazer a apuração do resultado, debitando ou creditando a conta de apuração do resultado do exercício e debitando ou creditando lucros ou prejuízos acumulados. Feita a devida apuração do resultado, eu vou fazer o provisionamento da distribuição. Debito lucros acumulados, credito lucros a distribuir, que vai aparecer no nosso passivo. Depois, eu baixo esses lucros a distribuir contra o pagamento, debitando lucros a distribuir e creditando bancos. Aqui, pessoal, recomenda-se que seja uma transferência diretamente para a conta nominal do sócio, com toda a preservação daquilo que é uma boa prática, tá? Aí eu aproveito para trazer para a discussão alguns pontos importantes, tá? O artigo 1079 do Código Civil, eu estou até com ele aberto aqui, ó. Código Civil, vou lá no artigo 1079. Olha só o que é que diz ele. Muitos de vocês conhecem o texto desse artigo, onde diz o seguinte, ó: o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Ou seja, então, nós temos aí a previsão da obrigação da manutenção da escrituração contábil, tá? O que também é importante dizer para vocês? Quando nós vamos falar sobre distribuição de lucros, pessoal, é importante considerar as boas práticas, tá? Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu e o Mauro somos sócios, tá? O Mauro que está aqui no chat. Vamos supor que eu e o Mauro somos sócios. E aí a nossa empresa, eu tenho 50% da empresa, o Mauro tem 50% da empresa. A nossa empresa teve um lucro de R$ 200 mil apurados lá em 31 de dezembro de 2025. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: eu posso fazer uma distribuição desproporcional de lucros? Eu posso chegar e dizer assim, ó, Mauro, cara, eu estou precisando muito de dinheiro, Mauro, me ajuda. Faz o seguinte, distribui aí só 20 mil para ti, deixa 180 mil reais para mim. Posso fazer isso, pessoal? Respondam aí no chat. Podemos fazer essa distribuição desproporcional de lucros? Desproporcional ao quê? Desproporcional às cotas de capital, onde o Mauro passa, mesmo tendo 50% das cotas, ele vai receber só 20 mil reais, e eu, tendo 50% das cotas, vou receber 80 mil reais. Pessoal, vamos lá ver o que é que diz o artigo 1007 do Código Civil. O artigo 1007 do Código Civil diz: salvo estipulação em contrário, vale a pena reforçar, tá? Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas. Mas aqui ele entra em outro assunto que não é o importante para a gente. Mas, salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas. O que é que isso significa? Posso fazer distribuição desproporcional de lucros? Posso, desde que haja previsão no ato constitutivo, no contrato social da empresa,
se não houver a previsão expressa no ato constitutivo de que eu posso fazer a distribuição desproporcional, eu não poderei fazê-la, tá? Então, é muito importante isso. Aí, aproveitando, vamos supor que no meu contrato com o Mauro, diga que nós faremos distribuição desproporcional de lucros. Se nós podemos fazer distribuição desproporcional de lucros, eu pergunto a vocês, eu posso combinar com o Mauro, então, o seguinte, ó, Mauro, eu vou receber tudo, né? Já que a gente pode fazer desproporcional, eu recebo 100% e tu não recebe nada. Posso fazer isso? O que é que vocês acham? Ó, o Carlos Barbosa, enquanto vocês estão respondendo aí, eu vou responder a pergunta do Carlos Barbosa. Professor, se o empresário, ao invés de ter uma empresa, ele tiver duas empresas, recebendo 30 mil de casa, o impacto no IR sobre dividendos só será visto na declaração? Na verdade, Carlos, se ele tem duas empresas, e as duas empresas são empresas de ramos diferentes, atividades diferentes, e realmente não tiverem ligação nenhuma, são duas pessoas jurídicas diferentes fazendo pagamentos para uma mesma pessoa física. Não terá incidência. Agora, lembre-se do parágrafo único do artigo 116 do CTN, que diz que a administração tributária poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com o objetivo de dissimular a ocorrência do fatiador. E por acaso, eu estou até com a lei aqui, ó, Lei 8.137, por acaso, tá? Com ela aberta aqui, que ela diz o seguinte, ó, define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo e dá outras providências. O que é crime contra a ordem tributária? Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir o tributo ou a contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir informação ou prestar declaração falsa às entidades fazendárias, fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Então, isso configura crime contra a ordem tributária. Então, cuidado, tá? Então, vamos lá. Sobre a deixar a distribuição zero para um dos sócios. Não pode. Artigo 1008. É nula a estipulação contratual que exclua sócio de participar dos lucros e das perdas. Então, não posso excluir sócio de participação, tá?